Olá, família querida. Eu tenho compartilhado com vocês um material de uma série de evangelização. O primeiro livrinho é esse aqui, O Amor de Deus. Tem também um outro segundo livro que chama Discípulo em Formação. E o terceiro é O Discípulo em Crescimento. De forma breve, quero falar um pouquinho de como funciona esse material e como a sua vida pode ser abençoada e como você também pode se tornar um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Esse primeiro livrinho, O Amor de Deus, que é um fascículo com 3 encontros, ele começa dizendo do problema da humanidade, o problema do ser humano. O que nós precisamos ter consciência é que antes da Bíblia falar de Gênesis 3, onde está o problema, a queda e o pecado, em Gênesis 1 e 2, a Bíblia começa falando do amor de Deus. Então, toda vez que nós vamos falar do problema, a gente precisa ter consciência de que Deus criou o mundo perfeito e nós precisamos compreender qual o propósito de Deus ao criar todas as coisas. Primeiro, o que vale a pena a gente observar: Deus é o soberano criador de tudo e de todos. Ele é o Deus excelso, aquele que tem todo o domínio, todo o poder e todo o controle em suas mãos. E nós somos criados à sua imagem e semelhança. O objetivo de Deus era reinar sobre a sua criação por intermédio de mim e de ti. Por isso nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E à medida em que o ser humano iria se multiplicando sobre a terra e enchendo toda a terra também estaria ficando cheia da glória de Deus. O que acontece é que o ser humano decidiu reinar sobre a criação sem o domínio de Deus. E muitas vezes esse aspecto não é falado nas igrejas, não é contemplado em nossas pregações, e aí quando nós partimos errado para a missão e a gente não consegue avançar. Precisamos compreender que ainda hoje o plano de Deus é vigente, ele está valendo e a humanidade continua enchendo toda a terra, mas quando a humanidade domina sobre a criação de Deus, sem perguntar a Deus qual é a vontade dele, o ser humano polui, ele estraga, ele depreda a boa criação de Deus, ele faz um domínio escravizante e a boa criação sofre. E a Bíblia diz em Romanos que a boa criação de Deus aguarda, ela geme e sofre, aguardando o dia da redenção dos filhos de Deus que tem as primícias do Espírito Santo. Então eu e você somos chamados a cada dia a buscar do Senhor a sua vontade e assim nós nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao plano original da criação, ou seja, voltarmos à imagem e semelhança do nosso Criador como no plano original. E onde quer que nós vamos, nós estaremos levando sinais do reino de Deus, nós estaremos levando a glória de Deus ao mundo. E esse é o meu, é o seu papel, levar o amor de Deus a todas as pessoas para que todos conheçam Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E por que todas as coisas não estão tão boas, já que Deus criou tudo tão bom? Aí entra Gênesis 3, que é o nosso primeiro material desse fascículo, o amor de Deus. A Bíblia diz que o ser humano decidiu viver sozinho, desobedecer a Deus, não queria mais caminhar com Deus, e o pecado, ele sempre faz separação entre nós e o nosso Deus, sempre faz separação também entre nós e o nosso próximo, e muitas vezes, por causa do pecado, nós estamos em conflito conosco mesmo. E o pecado, ele é algo gravíssimo, porque ele gera a condenação. A condenação em si é uma separação do Criador, o autor da vida, e quando nós estamos separados do autor da vida, a condenação gera morte. Nós podemos falar de 2 tipos de morte. Uma morte é a morte física, quando a gente deixa de respirar, deixa de ter noção da realidade do nosso mundo. Mas a Bíblia também fala de uma morte mais profunda, a segunda morte, poderíamos dizer, é a morte espiritual, ou seja,
estar eternamente separados de Deus. Então nós podemos falar de morte física e também podemos falar da morte espiritual, que é uma consequência do pecado que nos separa do nosso Deus. A Bíblia diz que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna conquistada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós não fomos criados para a condenação, para vivermos separados de Deus, para vivermos em pecado, e também nós precisamos mudar um conceito na nossa mente, no nosso coração, porque não existe o sagrado e o profano, não existe aquilo que é algo religioso e aquilo que é mundano. Se nós somos filhos e filhas de Deus, filhos e filhas do Rei, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia é para a honra e para a glória do Senhor. Então, tudo que nós fazemos é espiritual, tudo que nós fazemos é religioso, tudo que nós fizemos deve honrar e engrandecer o nome do nosso Criador. Então nós temos uma vida única, essa dicotomia, essa separação entre o belo e o horrível, o bom, o santo e o pecado. Nós devemos tirar essa ideia de dualidade da nossa cabeça, porque isso vem do mundo grego, isso não vem da Bíblia, não é cristão. Deus criou todas as coisas boas, o pecado fez ruim e nós somos instrumentos de Deus para fazer com que todas as coisas sejam elevadas aos pés de Cristo, para que a glória de Deus esteja sobre toda a criação e Deus possa reinar sobre a sua boa criação através de nós que fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Bem, o que pode acontecer conosco e que nós precisamos, a decisão que nós precisamos tomar? Nós precisamos reconhecer a nossa situação de separados de Deus por causa do pecado, e o pecado gera a consequência da separação de Deus e a morte espiritual e física. Então nós precisamos nos aproximar de Deus através de Jesus e pedir para que Ele nos perdoe os pecados, que Ele nos reconcilie novamente consigo mesmo e que assim haja paz e bênção sobre a nossa vida. João 8,47 diz: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, de fato, o mundo está assim, em surdez completa à voz do Senhor, mas nós que somos filhos e filhas de Deus, somos chamados a ouvir e a obedecer e a anunciar o Senhor ao mundo. E que em Jesus nós podemos voltar ao plano original e vivermos como homens, como mulheres santas ao Senhor, anunciando o seu reino no mundo. Então a solução é para aqueles que obedecem a Jesus, aqueles que creem em seu santo nome, lhes é dado o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, como diz João 1, versículo 12. Não são todas as pessoas que são filhos de Deus, aqueles que creem no Filho de Deus e confessam o nome de Jesus, a estes é dado o direito de serem transformados. Se precisam ser transformados é porque ainda não eram. Que você, meu irmão, minha irmã, você possa ser de fato esse filho, essa filha de Deus, anunciando as boas novas do Evangelho, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus assim te abençoe. Amém.